Oi, olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para você que ainda não me conhece, meu nome é Jane. Bem, hoje eu vou responder a pergunta que mais me fizeram dessa série, quebrando o encanto do narcisista, né? Entendendo realmente isso, é a cura emocional, né? Que a gente tá nessa luta, nessa busca, nesse roteiro, nesse caminho para se curar. Então, para começar, se você é novo ou nova aqui, quer morar nessa casa? Então já sabe, né? Se inscreve, ativa o sininho, comenta, faz aquela gratidão e compartilha, 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 sai compartilhando com todas as pessoas que você conhece. E muito, muito, muito obrigada. Moradores da casa já sabe, né, gente? Cheiro, carinho, amor, beijo, chamego, tudo. Faço o pacote completo, porque às vezes a gente manda beijo, tem um que não gosta. Manda cheiro, tem um que não gosta, né? Então, manda chamego, tem um que não gosta. Então, tem sempre alguém que não gosta de alguma coisa. Então, eu já mando o pacote completo porque a pessoa escolhe o que quer. Se quer cheiro, pega o cheiro. Se quer beijo, pega o beijo. Abraço. Qual é a pergunta? A pergunta é: Jane, o que é trauma emocional? Bem, você já ouviu falar em alguém que sofreu um acidente, que caiu, ou, ou qualquer outra coisa que aconteceu, ou caiu alguma coisa em cima, alguma coisa, e teve um traumatismo craniano? Ou seja, a pessoa teve um dano no crânio, né? A mesma coisa é no nosso psique. A pessoa tem um trauma no psique. Trauma é um dano, né? Fisicamente é um ferimento. E emocionalmente é como se houvesse uma ruptura no cérebro, na saúde do nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele fica doente, né? E ele começa, esse trauma, a maioria das pessoas, elas desenvolvem após um choque, perda de alguém, um acidente, perda de um amor, deixa eu ver, o que mais causa? Ou então, uma frustração muito grande, como é no caso dos relacionamentos amorosos, né? A pessoa te trai, você fica traumatizada. Você fica com medo, acha que toda vez que a pessoa for sair, a pessoa já vai te trair. A pessoa te bate, você cria um trauma. Então, você, quando olha para a pessoa, você lembra daquele evento. Se a pessoa grita ou até suspende a mão para fazer outra coisa, você já pensa que a pessoa vai te bater. Isso é um trauma. E assim, acho que deu para vocês entenderem o que é um trauma emocional. É um dano no psique, gente. E uma das coisas que o trauma causa é o estresse pós-traumático, que a maioria das pessoas ficam com esse problema e tem que se tratar, porque se não tratar não vai ficar bom. Existem traumas que são tão severos, que a pessoa esquece do que aconteceu. O cérebro fica tão desesperado, tão chocado com aquilo, que ele pega e esconde o problema. A pessoa não lembra o que aconteceu. A pessoa tem uma amnésia temporária. E por aí vai, né? Vários problemas acontecem. Então, eu tenho uma coisa também para dizer antes de a gente começar a desenvolver esse assunto. Se esse vídeo, quando um vídeo dessa série chegar a 1000 likes, eu vou dizer a vocês qual é o maior medo do narcisista, tá bom? Mas eu só digo depois que tiver 1000 likes em um desses vídeos. Se tiver em todos, eu vou amar, né, gente? Porque vocês sabem que like é importante, né? Para o YouTube avaliar o desempenho do canal, né? Mete o dedo aí, sabe? Se você tem um trauma físico, você vai parar numa emergência de um hospital, né?
Mas quando você tem um trauma emocional, a maioria das pessoas não procura assistência médica, não procura um profissional. Toma um chazinho, água com açúcar, né? Um abraço de uma pessoa, e aí o trauma se instala, ele fica lá. Então, isso é um trauma. E por isso que ele é difícil, porque as pessoas vão acumulando traumas após trauma e não se tratam por ignorância, por não ter condições, porque não sangrou. Então é necessário, do mesmo jeito que você vai para o médico quando você sofre um acidente que tem um trauma físico exposto, que você vê que tem sangue, que abriu, que feriu, que machucou, né? Do mesmo jeito, quando você tem um choque emocional, você tem que procurar ajuda de um especialista, de uma pessoa que entende, de um profissional. Porque o trauma ele fica lá. Se ele não é tratado, você tem um trauma de infância. De uma mãe narcisista, de uma mãe ignorante, de uma mãe abnóxia, de um pai, né? De uma família disfuncional e você nunca se tratou, nunca se cuidou. Aí você casa com uma pessoa disfuncional também. Aí é mais outro trauma, né? Sua vida profissional tem um problema ou não se desenvolve, os seus sonhos vão destruídos, mais trauma. E aí é um por cima do outro. E é um por cima do outro. Tem cérebro que aguenta? Não tem, né, gente? Então, o trauma emocional é isso. Para quem está querendo saber, é isso, gente. Né? É algo que dá errado e que afeta a sua capacidade operacional. Você não consegue trabalhar direito, você tem medo de tudo. Então, eu vou dizer aqui agora quais são os problemas que o trauma causa, tá? O primeiro eu já falei, que é o estresse pós-traumático. O primeiro problema que o trauma causa é reproduzir a memória do evento que causou aquele sofrimento. Ele está sempre. Ele cria aquela memória. O cérebro cria uma memória do trauma. É como se o nosso cérebro estivesse tentando entender o que aconteceu. E é exatamente isso. Ele fica tentando entender o que aconteceu. Por que aquela pessoa agiu assim? Eu estou falando do trauma emocional, viu, gente? Por que aquela pessoa agiu assim? Por que alguém morreu de repente, né? Por que seu marido, sua esposa foi embora? Por que te traiu? Por que te bateu? Por que te ofendeu verbalmente? Então, o seu cérebro fica tentando entender aqueles eventos cruéis, desagradáveis, porque aquilo machuca ele. E aí você fica tentando e pensando que deveria ter agido de forma diferente. Reviver um trauma é uma das coisas mais angustiantes e devastadoras. Porque a gente vive tentando se livrar do trauma, tentando esquecer aquilo que doeu tanto, que machucou tanto, né? Então, a primeira coisa que acontece após o trauma é que o cérebro cria uma memória e vai estar sempre lembrando a você. E quando você lembra, você dispara o gatilho e você começa a sofrer, porque você revive aquele evento. A segunda coisa são os pesadelos. É comum que os pesadelos assombrem os nossos sonhos após um trauma, né? Tem pessoas que não dormem direito, que começa a dormir, aí começa a gritar, fica desesperado, começa a ver, começa a viver aquilo. Então, quando você sofre um trauma, de uma frustração, de uma decepção, ou de um evento tipo morte, separação, briga, confusão, essas coisas, quando você sofre isso, que você tem pesadelo, você não consegue dormir, sabe por quê?
Porque o cérebro continua processando o evento, porque o cérebro tenta entender aquilo, né? Como vocês, quando chegaram aqui no canal, vocês estavam tentando entender por que que o narcisista fazia aquilo com vocês. O cérebro fica assim. Porque na realidade não é você que está pensando. Quem pensa é o cérebro, gente. Nosso cérebro é nossa vida. É ele quem comanda tudo, é ele quem coordena tudo. Isso aqui que nós temos é uma capa, né? Nós temos uma capa que a gente chama de corpo para cobrir os nossos órgãos. Nós precisamos ter esses órgãos para alimentar o nosso cérebro. Porque a nossa vida é nosso cérebro, nós somos o nosso cérebro. Tá entendendo o que é que eu estou falando? Hoje eu vou perguntar o vídeo todo se vocês estão entendendo. Tem pessoas que quando sofrem um trauma, eles saem andando, sem rumo, desesperados, sem saber para onde ir. Se alguém não para, pode acontecer uma tragédia, pior ainda. Entendeu? Eu já vi pessoas gritarem, porque quando alguém fez um gesto, a pessoa era traumatizada a pessoa foi machucada fisicamente por um agressor. Então, quando acontece um fato desse, um evento assim, que te traumatiza, você fica tendo flashbacks, sabe? Aquilo vai e volta da sua mente, vai e volta da sua memória, vai e volta. E isso é perturbador. Porque traz de volta todas aquelas emoções ruins que você sentiu no momento, né? Todas as memórias vividas do trauma. Então, primeiro foi a memória, que o cérebro criou a memória do trauma. Segundo, são os pesadelos, né? Terceiro, são os flashbacks. O flashback acontece quando você corta a memória. Quando a memória não é completa. Entendeu? Que existe um corte na memória. O quarto é medo e ansiedade, que são as emoções, as reações emocionais. Talvez essas duas sejam as reações mais comuns e que acontece com todas as pessoas que sofrem um trauma. É o medo e a ansiedade. E isso faz todo sentido uma pessoa ter medo depois que passa por um trauma, né? Faz todo sentido você ter medo. Porque se aquilo não foi bom, se aquilo for uma coisa ruim, então faz sentido que você sinta medo. E isso, o medo é um sinal de que o nosso sistema nervoso não está funcionando normal. Porém, o medo é uma emoção bem pior do que a emoção que você sentiu na hora do trauma. Porque na hora do trauma você sentiu choque. E depois do trauma você começa a sentir medo. Então o medo ele é mais devastador. É ele que faz você ficar depressivo, ansioso, incapaz, ter síndrome de pânico. É o medo que causa tudo isso. E o medo ele dura muito tempo, muito mais do que o choque. O problema é que as pessoas, quando passa aquele evento do medo, as pessoas acham que com o tempo ele vai diminuir. Mas o medo do trauma, ele não diminui com o tempo. Ele vai ficar ali ou ele vai aumentar. Por isso que você tem que procurar ajuda. E por último, é a raiva. É a raiva. A raiva é uma reação muito comum ao trauma. E quando vocês dizem assim, que se sente culpada porque você fez tudo aquilo para o narcisista, porque você deixou que eles fizessem isso e aquilo com vocês, em paralelo à culpa, vocês sentem raiva. Raiva de vocês. Porque vocês permitiram.
Mas vocês não permitiram, já falei isso para vocês. Vocês não são loucos, vocês não permitiram nada. Você foi encantado, enfeitiçado, ou enfeitiçada, ou encantada. O sapo, quando ele vai pegar o inseto, ele encanta, né? Ele hipnotiza. Depois ele bota a língua e pega o inseto. Vários animais usam essa tática narcisista. Quando você sente raiva, é porque teve uma pessoa envolvida naquele trauma. Diretamente. Um sentimento foi envolvido naquele trauma. E aí você fica com raiva. Às vezes a gente fica com raiva de nós mesmos, nos culpando pelo que aconteceu, nos responsabilizando pelo que aconteceu. Mas, gente, pensa uma coisa: qual é a pessoa que vai causar um trauma em si próprio? Qual é a pessoa que vai se ferir? Qual é a pessoa que vai escolher sofrer? Essa raiva ela é indevida. Muitas pessoas traumatizadas, elas ficam muito irritadas, mas muito irritadas mesmo, por elas sentirem dificuldade de entender o evento, entender porque aquilo aconteceu, entender porque o seu parceiro ou a sua parceira está te ferindo, te machucando, te traindo, te atacando, porque você fica desesperado, o seu cérebro fica desesperado. Por quê? Mas por quê? Por quê? A raiva, o medo, a ansiedade, os flashbacks, os pesadelos e a memória do trauma. Tudo isso é criado após um trauma, além do estresse pós-traumático. Porém, não são todas as pessoas que desenvolvem estresse pós-traumático. Entendeu agora? Então, você já sabe o que é trauma, né? O narcisista, ele tem vários medos relacionados a você. Mas ele tem um que ele se desespera. Eu só vou dizer isso quando um desses vídeos tiver 1000 likes. Beijo no coração.